Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo um comentário sobre a lição de número 7 da nossa revista da Escola Dominical, que é produzida pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu quero dizer que o tema desta semana, ele é muito interessante, intrigante e polêmico. Enfim, todas as 13 lições deste primeiro trimestre, o pastor Claudianor de Andrade está de parabéns. Nós vamos fazer o comentário desta revista, só que antes de iniciarmos este comentário, eu quero convidar você a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te agradecer e Te louvar pela Tua bondade, graça, amor e misericórdia, pela Tua fidelidade. Abençoa a minha vida, abençoa o Teu povo que estará assistindo este vídeo, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra e no conhecimento de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido, se porventura você gostar deste vídeo, eu peço por gentileza que você possa compartilhá-lo. Deixe seu comentário, seu like, ative as notificações. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, queira se inscrever no nosso canal. Eu quero iniciar o comentário desta lição, que é a queda do ser humano, que é a nossa lição de número 7, fazendo a seguinte pergunta: você é pecador porque você peca? Ou você peca porque você é pecador? Nós vamos trabalhar isso aí depois, sobre esta pergunta, porque ela é bem interessante. Bom, a lição de hoje, ela está diretamente ligada a uma área da teologia que é chamada hamartiologia, uma palavra grega que significa a doutrina do pecado. Então nós vamos estudar a doutrina do pecado. E dentro da doutrina do pecado, existe um conceito, tanto do lado da teologia reformada calvinista, como da teologia reformada arminiana, para essa questão da queda do pecado. Ela é chamada de depravação total. A depravação total faz parte do primeiro ponto da tulipa dos calvinistas, mas ela também é compartilhada na visão arminiana. E diga-se de passagem, a visão arminiana acerca da depravação total, acerca da queda, ela é muito mais rigorosa do que na própria visão calvinista. E eu quero apresentar aqui então o nosso comentário acerca desta revista, mas eu quero deixar aqui algumas perguntas que no final nós estaremos trabalhando estas perguntas. A primeira que eu quero apresentar é: como um ser moralmente santo, como Adão, no seu estado original, ou seja, antes da queda, pôde pecar? Como foi que Deus criou Adão? Moralmente santo, no estado de inocência, e isso para aqueles que têm a visão dispensacionalista. Na dispensação da inocência, não havia pecado na raça humana. Agora, como um ser que foi criado perfeito, bom, moralmente santo, pôde pecar? Fica a pergunta. Segundo, Adão tinha inclinação para o pecado? Será que Deus já criou ele inclinado para o mal, para o pecado? Se Deus o criou inclinado para o mal, para o pecado, então ele já não era meio pecador? Já não deixou de ser moralmente santo, puro? Deus sabia que Adão iria pecar? Essa é uma pergunta recorrente. Será que Deus sabia? Ora, se Deus não sabia, então será que ele é onisciente, presciente? Será que ele tem esse atributo? Se ele tem esse atributo, somos então inclinados a pensar que ele sabia. Mas fica a pergunta: sabia ou não sabia? Outro sim. Deus decretou a queda de Adão? Aí vem aquela questão que envolve um conceito calvinista. Se tudo o que Deus previu, porque isso
Esta é a visão calvinista. Que tudo que Deus previu é porque ele decretou. Porque se ele não decretou, e ele previu, olha só, se ele previu, então ele decretou. Se ele não decretou, aí fica aquela pergunta: quem é que desenhou o futuro para que Deus pudesse então fazer uma previsão com base nesse futuro? Quem é que criou o futuro? Quem colocou o futuro lá? Essa é uma pergunta geralmente feita pelos calvinistas. Logo, a queda de Adão foi decretada por Deus. Será? Se Deus decretou a queda do ser humano, não seria ele o autor do pecado? Nós estamos trabalhando num conceito filosófico, teológico e extremamente complicado. Desde a Idade Média, muito antes disso, na época dos grandes filósofos, dos clássicos da filosofia, Agostinho também teve esse grande debate. Mas continuando, como um Deus santo, justo, puro, amoroso poderia ter criado o mal ou o pecado? E por último, Adão tinha o livre-arbítrio? Porque alguns não acreditam que Adão tinha o livre-arbítrio, outros acreditam que Adão tinha o livre-arbítrio, mas depois perdeu para sempre. Posto isso, nós vamos agora então trabalhar essa questão da queda do homem, fazendo a leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. E depois vamos ler outras passagens. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, Paulo diz aqui o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E ainda tem uma outra passagem que está no capítulo 3, versículo de número 23, bem conhecida, principalmente daqueles que gostam de evangelizar em praça pública. Está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Traduzindo, não ficou ninguém sem pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma outra citação, nós temos, por exemplo, em Gênesis 2, 16 e 17, onde o Senhor deu a seguinte ordem para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se levarmos em consideração que a palavra homem, vinda do hebraico Adam, é o homem no sentido genérico, devemos imaginar que esta ordem foi dada não somente para Adão, mas também para Eva. Se levarmos em consideração que esta palavra Adam, ela tem esse sentido. Portanto, Adão pecou, os nossos pais pecaram. Essa é a realidade, por exemplo, do ser humano no princípio, no início, logo ali no Jardim do Éden. Eles caíram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é importante salientar que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele diz que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha só, Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Portanto, Adão, ele não foi enganado. Quando Adão pecou, diferente de Eva, foi um ato deliberado da sua vontade. Ele pecou conscientemente e deliberadamente. Eva foi enganada, foi ludibriada, mas ele não foi enganado. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. E pesou muito mais sobre Adão, porque Eva não era representante da raça humana. O representante era Adão. Suponhamos que se Eva tivesse caído e Adão não tivesse caído, Deus poderia muito bem castigar Eva e preparar uma outra mulher para Adão, a fim de que ele pudesse dar continuidade a uma raça não contaminada pelo pecado, porque Eva não era representante da raça.
Por esta razão, ela cairia sozinha, porque ela não representava ninguém. Agora, Adão, quando ele peca, todos pecam com ele. A humanidade peca com Adão, porque ele é o cabeça federal da raça humana. Ele é o representante da raça humana. Então, o pecado de Adão foi imputado a toda a raça. Levando em consideração que a criação ela não é poligenista, mas é monogenista, e eu explico isso. Poligenismo parte do princípio de que Deus, além de Adão e Eva, criou outros seres humanos para povoar a terra. Mas a Bíblia, de uma forma clara, nos apresenta apenas Adão e Eva como a criação de Deus. Isso de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 26. Deus, de um só, criou todos os seres humanos para povoar a terra. Então veja que, seguindo essa linha monogenista, sabemos que Adão foi o primeiro a ser criado e Eva foi criada a partir de Adão. E Deus deu aquela orientação. Os dois pecaram, mas o pecado foi imputado à raça não por causa de Eva, mas por causa de Adão. Por esta razão é que a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, ou seja, o pecado foi imputado a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Agora vamos analisar a questão da depravação total no conceito arminiano, porque aqui envolve tanto a visão calvinista como a visão arminiana na questão sobre a queda. Eu vou apresentar aqui apenas o conceito de depravação total no conceito de Jacobus Hermann Arminius, ou seja, Jacó Armínio, porque ele é muito mais radical do que o conceito da depravação total que existe em Calvino. Nas obras de Armínio, volume 2, página 192, está escrito o seguinte: em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é de fato bom, mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade, em todas as suas atribuições, por Deus em Cristo através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito um participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, uma vez que ele é liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer o que é bom, mas, entretanto, não sem a contínua ajuda da graça. Portanto, veja que o homem, ele mergulhou nesse charco de lama de pecado. E nesta condição, de acordo com Armínio, o homem não pode nem sequer pensar o que é bom. E aqui fica um recado para aqueles que apresentam uma falsa acusação sobre Armínio, dizendo que nós somos salvos pelo livre-arbítrio, que temos um conceito pelagiano acerca da queda. Com essa declaração de Armínio na sua obra, no volume 2, ele derruba por terra esse mito e esse espantalho criado pelos calvinistas. Agora veja bem, o conceito de depravação total em Armínio é muito mais radical, como já dissemos, do que no calvinismo. Para Armínio, de acordo com o que lemos, o livre-arbítrio ele é restaurado e operado, mas nunca sem o auxílio da graça. Ou seja, tudo que você fizer de bom, que você realizar, é por causa da graça. E no arminianismo nós temos o que chamamos de graça preveniente, aquela graça que Deus concede não apenas a alguns, como no calvinismo, que eles chamam de graça especial, aquela regeneradora e capacitadora, mas é uma graça que ele concede a todos os homens, a oportunidade de escolher, de tomar a decisão em favor da oferta do Evangelho. E com isso, não estamos querendo dizer que o homem toma a dianteira, dá o primeiro passo em direção a Deus. Não.
Quem dá o primeiro passo é Deus, é Ele que busca o homem, e não é o homem que busca Deus. Nós temos uma prova disso lá no Éden. Não foi Adão que buscou a Deus, muito pelo contrário. Adão, no seu estado de pecado, ele fugiu de Deus, mas Deus o buscou e ele respondeu positivamente, ouvindo a voz de Deus. Agora, qual é o conceito de depravação total, de pecado em Pelágio, aquele monge bretão que era contemporâneo de Agostinho do século IV? De acordo com Pelágio, o pecado de Adão não foi imputado à raça humana. O pecado de Adão ficou circunscrito, ficou restrito a ele mesmo. Desta forma, apesar que ele não diz com as palavras que eu vou colocar, ele vê Adão como se fossem os anjos. Por exemplo, os anjos, quando caíram, cada um caiu individualmente. A queda de Satanás, daquele querubim, não foi imputada ao exército angelical, mas a sua queda teve a ver apenas consigo mesmo. E cada anjo daqueles milhares ou milhões de anjos que com ele pecaram, cada um pecou individualmente. Então, de certa forma, Pelágio está dizendo que nós não nascemos pecadores, mas nós nos tornamos pecadores porque aprendemos a pecar. Então, o pecado de Adão não foi imputado à raça humana, ele pecou sozinho. E cada um de nós que nos tornamos pecadores é porque aprendemos a pecar. Só que essa declaração de Pelágio, ela bate frontalmente com a revelação de Deus, conforme nós já lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12, que é por um homem que entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Então, houve a imputação do pecado de Adão à raça humana. Por quê? Porque todos nós estávamos em Adão. Quando Adão caiu, aconteceu o que chamamos de efeito cascata, de efeito dominó. Esse pecado foi imputado a todos e todos caíram com Adão. Portanto, o pelagianismo não é uma teologia que os arminianos defendem. E nem tampouco o semi-pelagianismo, em que o homem não caiu totalmente, caiu, mas não caiu muito. Não, ele caiu totalmente depravado. E essa queda, nós definimos o seguinte, essa depravação total. Ela foi na sua extensão, ou seja, não tem uma só área do ser humano que não tenha sido contaminada pelo pecado. Mas isso não significa que foi na profundidade. Foi pela extensão, mas não na profundidade. Ou seja, o ser humano caiu, se tornou mau e corrupto, mas não tão quanto poderia ser. Existe algo do homem que ainda, por exemplo, Adão, quando ele é chamado no jardim do Éden, ele ouve a voz de Deus. Mas eu entendo que esse ouvir de Adão já é um efeito da graça preveniente que foi revelada ali no jardim do Éden. Porque Deus vai ao encontro do homem. Então veja que Deus busca o homem. E nesse momento que ele busca e pergunta, Adão, onde você está? Adão, ele pôde corresponder. Ele pôde responder então e distinguir e discernir a voz de Deus. Então ele veio ao encontro. Ali houve uma manifestação da graça. E essa graça também está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação aos eleitos, a poucos homens? Não, a todos os homens. E ainda João 12:32, o Senhor Jesus disse, e eu quando for levantado do madeiro, todos atrairei a mim. E João, o Batista, lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 9, chegou a dizer que Jesus era a luz que alumia todo o homem. Portanto, essa graça é manifesta a todos. O sacrifício de Jesus, ele não foi um sacrifício para um grupo em particular, mas ele morreu por toda a humanidade, conforme Romanos, capítulo 11, versículo de número 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou seja, do pecado, para com todos usar de misericórdia. Portanto, essa graça ela é estendida a toda a humanidade. A misericórdia de Deus é para com todos, mas nem todos serão salvos, porque nem todos respondem sim à graça de Deus e à oferta do Evangelho.
Por exemplo, Caim, ao ouvir a voz de Deus, lá no capítulo 4, versículos 6 e 7, olha só o que Deus disse para Caim. Caim, por que estás irado? E por que está descaído o teu semblante? Não é isso? Olha, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e ele dominarás. E sobre ele dominarás, melhor. Portanto, Deus está mostrando aqui que ele também foi alvo dessa graça, e que ele tinha condições de resistir àquele impulso do pecado. Porque Deus não brincou com Caim. Deus não mentiu para Caim. Se Deus disse que ele tinha capacidade para dominar aquele ímpeto, é porque ele tinha. Mas ele, no uso desta liberdade concedida pela graça de Deus, ele resolveu dar continuidade ao intento do seu coração e matou o seu irmão. Continuando, o filho pródigo é um dos retratos do homem caído no pecado, que também foi atraído pelo amor do pai. Desculpe. Ele saiu da casa do pai, como Adão também, mas ele sabia que se ele voltasse, ele seria recebido. Assim como Adão foi encontrado por Deus, o filho pródigo também sabia do amor do pai. Por isso ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti. Quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele sabia que se ele voltasse, tomasse uma atitude, e foi o que ele tomou, ele se arrependeu e voltou-se para o Senhor. E ele foi então atraído por este amor de Deus. Ainda o jovem rico, ele busca a vida eterna. Assim como esse filho pródigo, que é atraído, e ele toma uma decisão de voltar. Da mesma sorte, esse jovem rico, ele busca a vida eterna. Jesus estava ali, que é o despertar da graça. É a graça de Deus que é derramada por toda a humanidade, até porque isso está em consonância com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que antes do jovem vir, Jesus já veio, enviado por Deus, como uma oferta de salvação. Prosseguindo, vamos agora responder aqueles questionamentos, os que der tempo, que eu não quero prolongar muito o vídeo. Aqueles questionamentos que nós levantamos aqui no início. E no próximo vídeo nós falaremos sobre as consequências do pecado, a literalidade de Gênesis e dos seus personagens e o livre-arbítrio versus soberania de Deus. Primeira questão: como um ser moralmente santo como Adão, no seu estado original, pôde pecar? Por que ele pôde pecar? Por conta do livre-arbítrio. Apesar que nós vamos discutir isso depois, mas o livre-arbítrio é a capacidade que Deus lhe dá de você fazer algo contrário à sua própria natureza. Ou seja, a natureza de Adão era a natureza santa, pura, imaculada. Mas ele não era um robô, era um ser moralmente livre. E que podia tanto fazer o bem quanto o mal. E isso estava nele tomar essa decisão. Não que Deus quisesse que ele tomasse essa decisão contrária, mas estava nele. Então, ele puro e santo, mesmo assim, tomou essa decisão por conta da sua liberdade. Porque ele era um homem moralmente livre e tinha liberdade de agir. Caso contrário, nós cairíamos no mecanicismo e não num ser moralmente livre. Segundo, Adão tinha inclinação para o pecado? Não, porque se ele tinha inclinação para o pecado, então Deus já criou ele com essa natureza inclinada para o pecado. Em outras palavras, de certa forma ele já era um pecador, porque tinha essa inclinação para o pecado, então não era santo, puro, e Deus criou ele puro, conforme Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. E quando Deus terminou a sua criação, ele disse que era tudo muito bom. E levando em consideração que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então Deus é boníssimo, justíssimo. Ele não poderia ter criado um homem inclinado para o pecado. Deus decretou a queda de Adão? Existe alguém que apresenta o decreto da queda. Os decretos de Deus, dizendo o primeiro decreto, o decreto da criação.
O segundo é o decreto da queda e o terceiro da salvação. Em outras palavras, eles acusam que Deus ele decretou a queda de Adão, mas nós não encontramos uma passagem que possa confirmar essa assertiva. Portanto, não concordamos que Deus decretou a queda de Adão. Até porque na próxima questão nós vamos trabalhar melhor isso. Se tudo que Deus previu é porque ele decretou, segundo a teologia reformada calvinista, logo a queda de Adão foi decretada por Deus. Ora, se Deus decretou a queda, já respondemos com outra, do ser humano, não seria ele o autor do mal e do pecado? Longe esteja de Deus ser o autor do mal e o autor do pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Se Deus decretou a queda, significa que nem o diabo é responsável. O diabo nem tem nada a ver com isso, porque tudo foi projetado por Deus, programado por Deus. Até o diabo para tentar Adão e Adão cair, estava no centro da vontade de Deus. Como é que nós podemos conceber à luz desses textos? E ainda mais, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. E como um Deus santo, amoroso, justo, perfeito, poderia ter criado o mal, para depois punir as suas criaturas por um mal que as suas criaturas não tinham inclinação e não queriam praticar, mas que ele mesmo decretou que elas assim procedessem e depois cobrar dessas criaturas o mal que elas não queriam praticar, mas que ele as programou como um robô para que elas pecassem. Então percebam que isso não encontra apoio nas escrituras sagradas, isso não se coaduna com o caráter de Deus. Não se coaduna com a perfeição de Deus, com o amor de Deus, com a justiça de Deus. E por esta razão, nós rejeitamos todas essas premissas. Ainda mais, como um Deus santo, justo e puro, amoroso, poderia ter criado mal? Alguém cita, por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 7. Mas não serve como base, nem mesmo Lamentações, capítulo 3, 38. Porque a palavra mal vem do hebraico, ra. E Ra tem vários significados, é um campo semântico muito lato. E nós chegamos a dizer até que a palavra mal na Bíblia, ela é uma palavra polissêmica, com vários significados. E entre eles poderíamos trabalhar a questão da calamidade e a questão do mal moral. Em todas essas passagens que citamos, tanto em Isaías 45, 7, quanto em Lamentações 3,38, ali é calamidade, ali é consequência, ali é punição, porque tanto em Lamentações o povo está sendo punido por causa do pecado, como em Isaías 45, 7, Ciro está sendo levantado como instrumento de Deus para punir o povo por causa da desobediência. Então é como um pai que pune o filho. Para o filho, quando está sendo punido, aquilo para ele é mal, mas para o pai é o bem, porque através dessa correção, o filho vai melhorar na sua conduta. Só que para o filho é mal. Então é uma consequência de um ato que ele praticou. Ele teve uma atitude de desobediência que mereceu a justa retribuição, ou seja, umas palmadas. Então Deus jamais poderia ter criado o mal. Até porque Romanos 6,23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. A morte, de certa forma, é uma punição de Deus contra o pecado. Uma consequência, uma punição. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então veja que o dom de Deus é a vida eterna. E já citamos Tiago 1, 13, 17 e Abacuque capítulo 1, versículo de número 13. Agora, Adão tinha o livre-arbítrio? Sim, Adão tinha o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nada mais é do que a capacidade que um ser humano tem de fazer algo que é contrário à sua própria natureza. A pessoa que é santa tem a capacidade para praticar o pecado ou o mal. E aquele que é pecador ter a capacidade para praticar o que é bom. Será que o pecador por si só pode realizar algo que é bom em relação a Deus? Não, ele precisa do auxílio da graça de Deus. E é isso que Deus oferece, a sua graça, a fim de que capacitado, essa graça capacitadora te conduza a realizar todo o bem necessário para a sua salvação.
Mas a salvação é fruto da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que essa graça capacitadora, que nós chamamos de graça preveniente, ela não é uma graça para um grupo em particular, o grupo dos eleitos, mas a graça que está estendida a toda a humanidade. É a solução para o pecado, para a queda do ser humano, é a graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Se é graça, é porque é um favor imerecido. Você não merecia nada. Você merecia o pecado, era alvo da ira de Deus. Mas Deus em Cristo oferece essa oportunidade. E se você disser sim, você está salvo. Então, por aqui nós terminamos esta primeira parte sobre a lição de número 7, que é a lição da nossa revista da Escola Dominical, que é deste primeiro trimestre. A lição do primeiro trimestre, que vai falar sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E a lição de número 7, que nós acabamos de ler, a queda do ser humano. Lição 7. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que esta simples e modesta lição, esse modesto comentário, possa servir para alguém tirar alguma lição para levar para a escola dominical. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.